3 aspectos cruciais da recuperação judicial do produtor rural. Meu caro colega, seja muito bem-vindo ao 21º episódio da linha editorial chamada Vivendo de Recuperações Judiciais. Essa linha foi inaugurada em 2023, eu produzi muitos conteúdos, interrompi por um período e decidi retomá-la em razão dos temas quentíssimos que estão aflorando, que dizem respeito ao processo de recuperação judicial e, sobretudo, a sua atuação prática. Esse canal, estes conteúdos têm o viés eminentemente prático para lhe ajudar na prática forense. Então você está com uma recuperação judicial no seu escritório, você vai encontrar aqui as respostas que por vezes ficamos nos debatendo e não temos o ambiente adequado para o diálogo, para a discussão. Tá bem? Então, ainda em tom inicial, eu convido você a curtir esse vídeo já agora. Depois, se você não achar muito qualificado, se você tiver qualquer crítica, você pode tirar a curtida, mas para comprometê-lo a assistir. Os 3 aspectos cruciais são absolutamente relevantes, você precisa dominá-los, não tem como dominar um e não dominar outro. Se você vai promover uma recuperação judicial de produtor rural, você precisa dominar com profundidade os 3 elementos que eu vou abordar, razão pela qual você já pode dar uma curtida e já pode eventualmente, se a sua intenção é trabalhar com recuperações judiciais, curtir esse canal e segui-lo. Agora sim, para quem se destina esse conteúdo? Esse conteúdo se destina predominantemente, prioritariamente a quem pretende trabalhar com recuperações judiciais. Então, se você pretende ter recuperações judiciais como carro-chefe da sua caminhada profissional, se você pretende incluir recuperação judicial no seu repertório jurídico, no seu portfólio, cara, esses vídeos se destinam a você. Eu pretendo trabalhar aqui os conteúdos jurídicos com o viés prático, o que não quer dizer que eu descuide da melhor doutrina, que eu esteja desatento à jurisprudência mais contemporânea. Ao contrário, na medida em que o viés é prático, eu tenho, claro, que estar atento ao que de melhor a doutrina tem produzido e ao que a jurisprudência nos orienta, tá bem? Mas o viés é prático. Então assim, iniciando essa conversa, eu já quero cumprimentar você e lhe convidar a lançar perguntas abaixo. Então, eu vou enfrentar 3 temas cruciais, mas assim, quem sabe tem algum assunto que envolve recuperação judicial que você queira que eu explore, que eu trabalhe. Então, escreva aqui abaixo uma sugestão de tema. Também escreva outras ponderações sobre esse conteúdo mesmo, vai ser um prazer. Olha só, 3 temas cruciais do trabalho com recuperações judiciais do produtor rural. Primeiro tema crucial, eu quero que você anote aí e venha comigo. Recuperação judicial não se destina ao endividamento decorrente de apenas uma quebra de safra. Então, você recebe a visita de um cliente, esse cliente tem um grau de endividamento relativamente alto com uma instituição financeira decorrente de uma quebra de safra. Meu caro colega, você sabe, tem o manual de crédito rural que pode resolver uma quebra de safra com 1 ou 2 credores. Nesse caso, o que você precisa fazer é um parecer técnico comprovando a quebra de safra, encaminhar de modo administrativo à instituição financeira e requerer a renegociação compulsória. Eu vejo muitos colegas dizendo que a recuperação judicial não faz sentido no caso do agro porque existe um manual de crédito rural, mas isso é um equívoco. Eu fiz um levantamento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul sobre a renegociação compulsória dos produtores rurais e de 30 casos teve apenas um caso de sucesso. 30 casos, apenas um caso. O Poder Judiciário reconheceu o direito do produtor. E qual é esse único caso? É esse que eu estou aqui a lhe explicar. Se o seu cliente tem apenas uma quebra de safra, tem apenas um grande credor, este credor está vinculado ao crédito rural, cara, quem sabe não seja o caso de recuperação judicial, porque há alternativas. Eu, inclusive, indiquei a alternativa aqui. Agora, a situação se coloca de outro modo quando o seu cliente tem um conjunto de credores. Para se promover recuperação judicial, independentemente se nós estivermos falando de produtor rural ou empresa de pequeno porte, é imprescindível que se tenha uma multiplicidade de credores para que tenha sentido a imposição
do concurso de credores, do regime concursal previsto na Lei 11.101. Portanto, se o seu cliente tem uma multiplicidade de credores decorrentes de sucessivas safras ou de outras questões que envolvam a atividade rural, e esse conjunto de compromissos se tornam inviáveis de ser adimplidos nos termos da atividade econômica em si, e o seu cliente tem um risco de perder as condições de seguir na sua atividade, recuperação inicial se coloca. Eu vou explicar melhor. Olha só. Marcelo, qual é o critério que define pelo ingresso em recuperação inicial? Essa é a pergunta que você precisa se deter com carinho. Por quê? Porque, cara, nem toda dívida requer uma recuperação inicial. Agora, se você não souber distinguir as dívidas que indicam o caminho em recuperação inicial como o melhor remédio das dívidas que, a gente consegue renegociar, você não vai ser um ator importante, você não vai entender o trabalho com recuperações iniciais. E o critério que eu utilizo, e vou compartilhar aqui com você, eu quero que você utilize também, o critério que eu utilizo para averiguar se é caso ou não de recuperação inicial são os seguintes. Primeiro critério, multiplicidade de credores. Há uma multiplicidade de credores? Sim. Que não decorrem exclusivamente de uma quebra de safra? Sim. Portanto, existem sucessivas quebras de safra, interessante, ou alguma outra razão de crise que levou à crise do agente econômico. Então, existe multiplicidade de credores de um lado, de outro lado, existe uma crise que vai além de uma mera quebra de safra? Ótimo. Mas a pergunta central é a seguinte: se o cliente não ingressar com o pedido de recuperação inicial, ele terá risco no prosseguimento das suas atividades? Essa é a questão. Se o produtor rural estiver enfrentando o risco de, por exemplo, a consolidação da propriedade fiduciária de alguns equipamentos, por exemplo, a consolidação da propriedade rural, porque muitos produtores rurais ainda assinam como garantia de suas dívidas a alienação fiduciária. Então, se houver um risco evidente para o prosseguimento das atividades, meu caro colega, não há dúvida, a recuperação inicial se impõe. Se impõe para quê? Para, protegendo a atividade econômica, oferecer condições de repactuação dos compromissos. Tá bem? Esse critério você precisa compreender, absorvê-lo e, mais que isso, você precisa explicá-lo ao seu cliente. Eu costumo ingressar com um pedido de recuperação inicial depois que o meu cliente já se convenceu da necessidade. Portanto, eu não entro em recuperação inicial estando apenas convencido e o cliente ainda em dúvida. E como é que eu faço para demover as dúvidas deste meu cliente? Óbvio, traçando esse critério. Há um risco iminente acerca das atividades econômicas que o meu cliente empreende? Havendo esse risco de prosseguimento, meu caro colega, leia o artigo 47 da Lei 11.101 que você vai entender por que recuperação inicial se impõe como uma alternativa alvissareira. Tá bem? Então, o primeiro aspecto crucial que eu quero aqui sublinhar com você é a existência de uma multiplicidade de credores e nós estamos para além de apenas uma quebra de safra, porque apenas uma quebra de safra com apenas um grande credor é possível você manejar esse endividamento por meio do manual de crédito rural. Tá bem? Segundo tema crucial. Cara, muitos colegas erram nisso e, no meu ponto de vista, ao errar, passam vergonha. Vergonha mesmo. Quando o produtor rural vai se socorrer no remédio de recuperação inicial, ele precisa fazer o dever de casa. E qual é o dever de casa? É a inscrição do produtor rural na junta comercial. O que alguns fazem? Alguns colegas que estão desavisados, que não conhecem o mercado, que não conhecem o histórico dessa discussão que agora eu pretendo trazer a você, eles simplesmente orientam o cliente a constituir uma empresa limitada. Ou melhor, eles nem definem a qualificação da empresa, eles apenas dizem, olha, constitua uma empresa que a gente ingressa em recuperação inicial. O que o produtor rural de boa fé faz? O produtor rural acaba por constituir uma empresa limitada. E uma empresa limitada não dá conta de absorver o passivo anterior que o produtor rural tinha. Então eu vou explicar melhor. Olha só, quando o produtor rural está em um alto grau de endividamento que demanda a recuperação inicial, ele tem esse alto grau de endividamento na sua pessoa física. É a sua pessoa física, por meio do imposto de renda, eventualmente do livro caixa do produtor rural, que vai evidenciar
o seu quadro de endividamento, 5, 10, 20, 50 milhões. Isso tudo está, acredite ou não, na pessoa física, tá bom? No imposto de renda do produtor rural e no livro caixa do produtor rural. Por vezes nem tem o livro caixa digital do produtor rural, mas existe aí a contabilidade da atividade rural, tá bem? Aí, quando ele vai ingressar com o pedido de recuperação judicial, alguns orientam equivocadamente a constituir uma empresa limitada. O problema é que a empresa limitada, quando constituída, ela apenas vai responder pelos compromissos que ela assumiu no curso da sua atividade. Ou seja, nós estamos aqui em março de 2025. Se eu constituo uma empresa limitada em março de 2025, as dívidas pelas quais ela vai responder são apenas as dívidas limitadas à responsabilidade dela desde a sua constituição. Ou seja, todo o endividamento pretérito do produtor rural que ele pretendia ver renegociado por meio da recuperação judicial ficaria de fora da recuperação. E isso simplesmente torna esse caminho um caminho inviável. Agora, qual é o caminho viável? Constituir o produtor rural, constituir-se enquanto empresário individual. Empresário rural individual. Por quê? Porque nessa medida a responsabilidade da empresa individual, ela se confunde com a responsabilidade do produtor rural. E isso restou assentado em 2019 num acórdão paradigmático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que marcou novos tempos na recuperação judicial do produtor rural, porque permitiu que ao produtor rural fosse facultado o ingresso em recuperação judicial em razão de que ao produtor rural, conforme o Código Civil, é facultativa a inscrição na junta comercial. Eu vou explicar rapidamente. Se nós dois, você aqui que está me assistindo, nós dois montemos, se nós dois formos montar, vamos cuidar aqui o exemplo, formos montar uma carrocinha de cachorro-quente, nós dois sócios compramos uma carrocinha e começamos a vender cachorro-quente. Essa atividade empresária, ela é irregular enquanto não for inscrita na junta comercial a nossa sociedade. Então, nós vamos montar uma empresa limitada, inscrevê-la na junta comercial e essa atividade tornar-se-á regular apenas a partir da constituição da empresa e da devida inscrição na junta comercial. Compreende? Fato. No caso do produtor rural, há uma exceção. Ao produtor rural, ao contrário do empresário convencional, ao produtor rural é facultado a inscrição na junta comercial. Momento em que, a partir da sua inscrição, ele passa a ser observado pelo sistema de justiça e pelo poder público como empresário individual. É essa interpretação inteligentíssima que o Superior Tribunal de Justiça fez em 2019 que permitiu aos produtores rurais ingressarem em recuperação judicial, porque do contrário, no momento em que eles inscrevessem a sua atividade na junta comercial, eles teriam só a partir desse momento a possibilidade de renegociar seus compromissos. Eu vou explicar. A partir desse momento, as dívidas constituídas seriam submetidas à recuperação judicial. O que o Poder Judiciário fez, e uma interpretação belíssima, foi dizer o seguinte: ao produtor rural é facultada a inscrição. Portanto, se é facultada, as dívidas que ele já detinha podem se submeter ao regime concursal, podem se submeter à recuperação judicial. E por que isso é importante? É importante que o produtor rural faz dívidas por anos, por vezes décadas, e essas dívidas precisam ser repactuadas no bojo de uma recuperação judicial, quando for o caso, conforme eu já expliquei. Então, a partir dessa reinterpretação 2019, em 2020 o legislador vai inserir novos comandos na Lei 11.101 por meio da Lei 14.112 e vai permitir ao produtor rural se socorrer no remédio jurídico previsto no artigo 47 da lei. Tá bem? Então, assim, é isso que eu queria lhe chamar a atenção. É necessário a inscrição do produtor rural na junta comercial para poder requerer recuperação judicial. E aí, ele precisa fazer a inscrição enquanto empresário individual. Marcelo, tem 2 irmãos que desenvolvem atividade, dá para montar uma empresa? Cara, faz a inscrição de empresário individual do irmão A e do irmão B.
E depois você vai pedir recuperação inicial em série de consolidação substancial, na modalidade de grupo econômico, tá bem? Você não consegue constituir uma empresa de ambos limitada e requerer imediatamente recuperação inicial, porque não vai cumprir os requisitos previstos no artigo 48. Leia com carinho o artigo 48, mas se você ficou com dúvida sobre esse tópico, escreva aqui abaixo. Aliás, assim, se você gostou até agora, você tem a obrigação de curtir esse vídeo, né? Encaminhe para um colega, faz o seguinte, aproveita e começa a seguir esse canal, porque eu vou produzir muitos vídeos sobre essa perspectiva. E se a sua intenção é trabalhar no mercado que eu reputo, cara, eu reputo mais rentável, o que está em maior expansão no direito, pelo menos em 2025, você deve me acompanhar por aqui. Tá bem? É uma obrigação que você está fazendo, não comigo mesmo, que você está se comprometendo com você, na medida em que ingressa nesse mercado extraordinário. Olha só, então o primeiro aspecto é a existência de multiplicidade de credores. Aspecto crucial, né? Imagina ingressar com recuperação inicial tendo um único credor. Cara, isso é uma bizarrice, não tem sentido. Segunda questão, tem que escrever o produtor rural enquanto empresário individual. E a terceira questão eu quero tratar com você do crédito titularizado por cooperativas de crédito. Atenção nesse tema. Esse tema eu considero um dos mais sensíveis do mercado de recuperações iniciais contemporâneo. Se você trabalhar com recuperações iniciais em 2025, esse vai ser o tema que vai lhe chamar a atenção, que vai ocupar o seu que fazer profissional. Então, vamos lá. 3 ou 4 questões importantes. Primeira questão importante, olhe com muito cuidado o crédito titularizado por cooperativas, porque esse é o exato momento que as cooperativas estão se digladiando, estão brigando no Poder Judiciário para manter a extraconcursalidade do crédito. Então, se você vai ingressar com uma recuperação inicial tendo crédito titularizado por cooperativas de crédito como mais relevante, tenha esse elemento na mesa e alerte o seu cliente do risco desse crédito ficar fora de uma recuperação judicial. Marcelo, você não orienta a fazer recuperação judicial se tiver apenas o crédito titularizado por cooperativas? Depende do caso. Depende do caso. Há situações em que a proteção ao empresário rural é imprescindível, ela se impõe. Então, vamos discutir judicialmente isso. Agora, se não houver a necessidade de proteção, quem sabe não seja o caso de ingressar em recuperação judicial. Tá bem? Por quê? Porque nós estamos diante de um momento em que o debate está muito aflorado. Tá? Agora, Marcelo, qual é a sua opinião? Olha só. Existem duas grandes vertentes de análise das cooperativas de crédito em recuperações iniciais. Uma vertente é aquela que pretende respeitar a exclusão do crédito titularizado por cooperativas que está lá prevista no parágrafo 13º. É esse, né? O parágrafo 13º do artigo 6º. É esse, mas eu vou confirmar aqui para a gente não incorrer em erro. Então vamos junto aqui comigo. É o 13º e eu vou ler para você o 13º porque você precisa dominar isso aqui. Então vamos lá, olha só. É do artigo 6º, o parágrafo 13º, tá bem? Não se sujeitam aos efeitos da recuperação inicial os contratos e obrigações decorrentes dos atos cooperativos praticados pelas sociedades cooperativas com seus cooperados. Então, o parágrafo 13º, em resumo, vai dizer o seguinte: cara, o ato cooperativo está excluído dos efeitos da recuperação judicial. Agora eu preciso que você preste atenção em mim. Preste atenção aqui. Olha só, a intenção do legislador aqui não foi proteger a cooperativa de crédito. Por mais que as cooperativas de crédito se utilizem do parágrafo 13º para defender os seus direitos, e cada um faz o que julga adequado, é da vida, não vamos ficar aqui criticando a cooperativa de crédito por fazer isso, mas o fato é que o legislador, quando positivou o parágrafo 13º, quando da reforma da Lei 11.101, ele pretendia preservar aquelas pequenas cooperativas. Então você imagina, produtor rural tem 50 cooperados rurais, todos eles produtores rurais, todos eles produzindo, por exemplo, milho e soja. Esses 50 se reúnem para facilitar a sua atividade econômica, comprar com maior força no mercado, ter mais força de barganha, né, ter capacidade de negociação. Esses 50 se reúnem, distribuem as sobras, enfim, uma atividade eminentemente cooperativa mesmo, baseada no mutualismo, na solidariedade.
e aí um desses 50 produtores rurais ingressa em recuperação judicial, o legislador disse, cara, não é justo esse crédito titularizado por essa pequena cooperativa se submeter à recuperação judicial do mesmo modo que o Banco do Brasil se submete. E aí por isso foi criado o parágrafo 13º. Poderia ir além, a justificativa está nessa ambiência, mas o fato é que a partir do parágrafo 13º, as cooperativas de crédito se viram com um argumento forte para requerer a extra concursalidade. E isso tem tomado algum corpo em alguns tribunais. Fato é que, na nossa percepção, na minha percepção e de alguns bons juristas que estão nesse espaço, e alguns bons juízos de várias especializadas, o fato de estar protegido o ato cooperativo no parágrafo 13º não reserva à cooperativa de crédito o mesmo direito que aquela pequena cooperativa teria. Por quê? Porque a cooperativa de crédito atua eminentemente como um banco. Ora, veja, Sicob, Sicredi, Unicred, todas essas instituições são reguladas pelo Sistema Financeiro Nacional. Todas essas instituições emitem cédulas de crédito bancário, fazem relações comerciais com os seus clientes na modalidade bancária. Os juros são superiores às instituições financeiras convencionais. Ou seja, se trata não de ato cooperativo estrito sensu, mas de ato cambiário. Mais que isso, nas relações que a cooperativa de crédito estabelece com o seu cliente, não se tem nenhum espírito de mutualismo, de solidariedade. Se tem um espírito, obviamente, comercial. E isso todos que se relacionam com cooperativas de crédito sabem, e não é problema algum, é um fato. Ocorre que, na medida em que cooperativa de crédito é tratada como um credor extraconcursal, você tem um desequilíbrio e uma recuperação judicial. E esse é o grande tema que hoje é enfrentado pelo Poder Judiciário, Brasil afora. Portanto, o que eu estou lhe dizendo aqui é que existem bons argumentos para defender a concursalidade do crédito, bons argumentos, né? Apenas para que você tenha uma ideia, um dos maiores doutrinadores do direito societário, empresarial e nesse tema específico, recuperação judicial, o professor Marcelo Sacramone, produziu um parecer emblemático nesse sentido, da concursalidade das cooperativas de crédito. Por quê? Porque a sua atuação equivale a bancos. Não é? Agora, existem sim outras percepções que entendem pela essa concursalidade. O que eu quero lhe dizer é que esse é um tema sensível e você deve trazer a seu cliente as variáveis envolvidas em eventual pedido de recuperação judicial, tendo como grande credor uma cooperativa de crédito. Por quê? Porque as cooperativas de crédito podem ter êxito em reconhecer ter reconhecida a sua extra concursalidade, e você tem que saber manejar nesse caso. Marcelo, se tiver reconhecida essa concursalidade, o que acontece? Meu velho, nunca esqueça que recuperação judicial é um processo judicial com finalidade econômica alcançada pela via negocial. Apegue-se a esse terceiro polo. Concursal ou essa concursal será preciso negociar porque seu cliente não dispõe de condições para fazer o pagamento à vista. Simples assim. Portanto, mesmo que reconhecida essa concursalidade, fato é que você terá que sentar e negociar. Mas estes três temas, primeiro tema, multiplicidade de credores. Segundo tema, um olhar para a regularização do produtor rural, tendo em vista a promoção da recuperação judicial, ou seja, a sua inscrição enquanto empresário individual. E o terceiro tema, crédito titularizado por cooperativa de crédito. Esses três temas são cruciais para uma recuperação judicial do produtor rural e você precisa ter dominado, tá bem? Ter compreendido, ter absorvido e, enfim, trabalhar com tranquilidade, com segurança nesses três temas, sob pena de você prejudicar o seu cliente. A sua intenção não é prejudicar, a sua intenção é promover uma recuperação judicial e manter a empresa viva.
A minha missão, enquanto advogado, enquanto professor, enquanto administrador judicial, é, dentro dos limites da lei, preservar empresas. A minha intenção é essa. Enquanto eu promovo uma recuperação judicial, meu último pensamento é preservar os empregos, é preservar os sonhos do empresário, é preservar a atividade. E é por isso que você precisa aprender tudo que diz respeito a esse processo extraordinário, e é por isso que eu convido você a seguir esse canal e a me enviar perguntas e sugestões aqui abaixo, tá bem? Qual é o outro tema que você gostaria que eu enfrentasse? Escreve aqui abaixo. Foi um prazer fazer essa conversa com você. Grande abraço e vamos para cima.